Pare um momento e ouça esta palavra. Pare o que você está fazendo, pois esta palavra pode curar, transformar, restaurar e edificar a sua vida. Quero compartilhar uma palavra, nós queremos dar um tema para ela: pressões da vida e a alma sobre a ameaça. Pressões da vida e a alma sobre a ameaça. Somos pressionados, não é? E muitas das vezes, quando a pressão ela vem de forma dura, de forma ferrenha sobre nós, nós ficamos com a alma ameaçada. Nós pregamos aqui, estudamos no cursão e falamos sobre corpo, alma e espírito, falamos sobre a tricotomia, não é? Mas nós sempre temos e sempre falamos de matéria sobre transformação da alma, e a nossa alma ela está sendo transformada. Na verdade, a vida não é um parque de diversão, mas ela acaba algumas vezes se tornando um campo de batalha. E são batalhas que nós temos no dia a dia para vencer, para avançar, um de uma ordem, outro de outra, e elas vêm. E Satanás se prevalece de algumas maneiras para tentar fazer com que coisas possam acontecer. São muitas as pressões e as ameaças e as aflições que nos cercam. Muitas das vezes somos cercados por muita situação. Cercado por enfermidade, cercado por questão financeira, cercado por desencontro familiar, cercado por muitas coisas. E tem hora que a gente vai lá no fundo. Mas uma coisa é certa, irmãos: o Senhor está aqui nessa manhã. E se Ele está aqui nessa manhã, Ele é poderoso para nos ajudar. E eu gostaria, o nosso irmão acho que não passou para eles, mas eu gostaria que vocês me ajudassem aí na mesa com os textos bíblicos que nós queremos ler. Salmo 34 e o versículo 19. Salmo 34 e o versículo 19. Texto dessa palavra. Esse salmo é muito maravilhoso, não é? Salmo 34, versículo 19, que diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de toda livrará. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas a livrará, porque o Senhor é poderoso para livrar. O Senhor é poderoso. As aflições vêm, nos cercam enquanto nós vivemos nesse corpo, não é? Quando nós estamos aqui, nós somos peregrinos, forasteiros, estamos saindo. Jesus disse que nossa pátria não é aqui, mas enquanto nós estamos aqui, nós passamos por muita situação. Mais um outro texto, Evangelho de João, capítulo de número 16 e o versículo de número 33. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. Então, no Salmo, as aflições são muitas, mas o Senhor o livra de toda. Então, qualquer que seja a aflição sua nessa manhã, você será livre em nome de Jesus, irmão. Até o final dessa reunião, a bênção do Senhor, o favor do Senhor virá sobre a sua vida. João 16, 33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições, mas a palavra do Senhor diz: tendes bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está dizendo: no mundo tereis aflições, mas Jesus está dizendo: vocês devem ter ânimo, ter um bom ânimo, acreditar, confiar em mim, porque Jesus está dizendo: eu venci. E o princípio da nossa vitória e da nossa bênção é estar na pessoa de Cristo. O primeiro Adão falhou, o primeiro homem, que era Adão, falhou, mas o segundo não falhou, que é Jesus. Jesus venceu todas as barreiras e foi levado lá na cruz do Calvário, todas. Então nós estamos certos de que no mundo tereis aflições, mas tendes bom ânimo, porque Jesus está dizendo: eu venci. E se você está em Cristo, você vai vencer as batalhas e as barreiras nesta manhã. As pressões da vida, quando muito forte, elas têm o poder de abater. As pressões da vida, quando muito forte, ela tem o poder, de abater. Ela tem o poder de adoecer, de aprisionar, de deformar a alma. Quando a coisa é muito forte, o cara fica abatido. E nós temos que tomar cuidado para que nós não nos tornamos amargos, ou podemos nos amargar por uma coisa ou por outra, mas podemos ficar abatidos. Por que nos abatemos? Então nós precisamos de termos cuidado, ou seja, e quando nós precisamos de ter esse cuidado, de nos proteger
a nossa alma. E proteger de tal maneira, de tal forma, de estarmos no Senhor protegido. Por isso nós pregamos uma palavra aqui no encontro, e é uma palavra muito show, eu gosto muito dessa palavra, e nós dizemos assim, ó, igreja, lugar de proteção. Igreja, lugar de proteção. E nós estamos protegidos aqui nessa manhã, porque somos protegidos pelo Senhor, protegidos pela palavra. Então nós precisamos de entender esse processo, estamos protegidos. Quando nós estamos debaixo da vida da igreja, debaixo dessa comunhão, dessa proteção, há uma proteção extraordinária de Deus aqui nesse lugar. Jesus faz uma interrogação lá em Marcos, capítulo 8, e o versículo 36 de Marcos 8 e 36, Jesus faz uma interrogação quando Jesus diz: do que adianta o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É muito triste, né, quando o homem pode ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Mas a nossa alma está segura no Senhor. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor e depositamos o nosso entendimento, a nossa compreensão, e está nele. Então, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Esse homem de Marcos, ele disse: plantarei e vou colher, e vou ter o celeiro e vou armazenar o celeiro, e vou dizer: alma minha, coma e folga. E a voz dirão: louco, se pedires ela, para onde ela irá? Para onde ela vai? Mas você precisa de estar nesse entendimento, na compreensão daquilo que o Senhor tem para nós. Davi, ele faz também uma colocação no Salmo 42 e o versículo 5. Salmo 42, versículo 5, Davi faz uma interrogação, e ele interroga para si mesmo, e ele disse: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Por que a minha alma... Davi, que foi um salmista excepcional, um homem tremendo, um homem grandioso, de coisas poderosas no Senhor, mas ele interroga para ele mesmo: por que a minha alma está abatida? Renova em mim, Senhor, algo grande e poderoso. É o que o Senhor quer fazer para mim e para você aqui nessa manhã. Nós aqui encontramos, irmãos, e queremos compartilhar sobre esse texto, uma história de ameaça, de medo, mas também de superação. E nessa ameaça de medo, não é? A ameaça de medo, que muitas das vezes vem, né? A ameaça, o medo, mas a superação vem. Nós encontramos pelo menos 4 personagens que nós queremos discorrermos sobre ele. Primeiro personagem central do que nós vamos falar, Naás. A Bíblia fala desse homem. Eu queria que os irmãos localizassem 1 Samuel, capítulo de número 11, e nós vamos ler alguns versículos desse texto. 1 Samuel 11, pelo menos do 1 até o versículo 7, e depois do capítulo 9, do 11 até o 15. Mas nesse tema, nesse texto bíblico, nós encontramos 4 personagens. Primeiro, nós encontramos Naás, o amonita. Segundo, os homens de Jabes, os israelitas. Terceiro, Saul, o libertador. E em quarto lugar, Samuel, o homem do altar. Samuel, o homem do altar, profeta de Deus, o homem poderoso. Saul se tornou um libertador de Israel, e os homens de Jabes numa pressão tremenda, e Naás querendo pressioná-lo, esses homens. Então o texto diz assim, lá de Samuel: e subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabe de Gileade, e disseram todos os homens de Jabe a Naás: faz aliança conosco e te serviremos. Quando Naás, ele faz uma colocação, esse Naás aqui, ele dá uma pressão, como que fosse algo maligno para com Israel, e ele está aqui de forma tremenda, e ele está dizendo: faz aliança conosco que nós te serviremos. E aí no versículo 2 continua: porém Naás lhe disse: com essa condição farei aliança convosco, que todos vós arranque o olho direito, e assim se ponha esta vergonha sobre todo Israel. Então imagina que os homens de Jabes,
que eram os israelitas, estava passando uma pressão, passando uma dificuldade. Naás era um opositor, e a oposição era muito grande. Nós podemos dizer aqui que essa oposição é uma oposição maligna, o diabo querendo oprimir. Mas aí eles, com medo, querendo fazer uma aliança, e eles queriam, porque sabia que eles não iam conseguir avançar. Mas a palavra deles era o seguinte: só fazemos aliança convosco com uma condição. Qual que é a condição? Tem que arrancar o olho direito. Se arrancar o olho direito, nós fazemos essa aliança. Literalmente, o oftalmologista diz que o olho direito é o olho da maior visibilidade. E a partir do momento de cegar esse olho, você consegue cegar com o olho esquerdo, mas a visibilidade é muito grande. Mas isso era uma vergonha para Israel, furar o olho dos homens, dos soldados. Mas essa era a condição. Versículo 3. A pressão está entre eles. Então os anciãos de Jabe lhe disseram: dá-nos 7 dias para que enviemos mensageiro por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Mas nós queremos que nos dê dias. Nós precisamos de pelo menos 7 dias para que nós possamos avançar, para que nós possamos ir mais além. Agora, se nós não tivermos ninguém, nós vamos ser obrigados de se entregar. Versículo 4. E vindo os mensageiros de Saul, e falaram estas palavras ao povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou, porque imagina que afronta que o povo estava vivendo naquele momento. Versículo 5. E eis que Saul, vindo do campo atrás dos bois, saiu Saul, e disse Saul: que tendes o povo? Por que o povo está chorando? Saul, quando estava voltando do campo atrás dos bois, ele pergunta: o que aconteceu? Por que o povo está chorando? Então contaram-lhe as palavras dos homens de Jabe. Versículo 6. O Espírito de Deus se apoderou de Saul de uma maneira poderosa. O Espírito de Deus se apossou de Saul, e ouvindo essas palavras, acendeu-se grandemente a sua ira, quando ele ouviu que os homens desse cidadão, do Naás, estavam pressionando os homens, e os homens estavam chorando. Ele ficou irado, e a ira se acendeu, mas o Espírito veio sobre ele. E aí ele tomou uma das juntas, versículo 7. E tomou uma das juntas dos bois, e cortou-lhe em pedaços, e enviou a todos os termos de Israel por mensageiro, dizendo: assim se fará. Ele pegou os bois, arrancou a espada, cortou o boi em pedaços, porque ele ficou irado, e mandou os mensageiros sair e espalhar a notícia: assim se fará aos bois de todos aqueles que não seguiram a Saul e a Samuel. E caiu o temor do Senhor sobre todo o povo, e saíram como que fora uma só pessoa. Quando a unidade se prevalece, irmão, qualquer barreira que se levanta cai por terra, e o Senhor é glorificado, porque na unidade o nome do Senhor é exaltado. Saíram como se fora uma só pessoa. O versículo 9. Então disseram os mensageiros: assim direis aos homens de Jabes, e amanhã, quando o sol se esquentar, sereis socorrido. Eu quero profetizar para você nessa manhã do dia 2 de abril, o teu socorro está aqui nesse lugar. Deus vai te socorrer, Deus vai nos socorrer, porque o Senhor está dizendo: assim, quando o sol se esquentar, o teu socorro chegará, e o sol da justiça está conosco nesse lugar, e o nome dele é Jesus de Nazaré. Aleluia. Ele é o Senhor, ele é o sol da justiça. E aí continua: e vindo, pois, os mensageiros, e anunciaram aos homens de Jabes, e todos se alegraram, porque se alegraram com aquela palavra, e disseram os amonitas: amanhã sairemos a vós, então nos fareis conforme o que vos parece melhor. Porque ele estava acreditando que ia acontecer. Versículo 11. E no outro dia Saul dividiu o povo em 3 companhias, e logo cedo vieram para o meio do arraial, e feriram a Amon, até que se fez sentir o calor do dia. E os sobreviventes se espalharam, e não ficaram deles 2 juntos sequer. Porque como eles estavam oprimindo de forma tremenda, Saul vai para cima com o povo, com o profeta Samuel, e fere, e luta, e espalhou, de tal maneira que não ficou junto sequer um, se espalharam todos. Versículo 14. E disse Samuel ao povo: vinde, vinde, e vamos a Gilgal.
e ali renovaremos o reino. E todos partiram para Gilgal, onde Saul foi proclamado rei perante o Senhor, em cuja presença ofereceram ofertas e sacrifícios. Essas sinalizações que o Senhor quer fazer. Quando Saul vem do campo como sempre um filho de um homem simples, de um homem chamado Quis, mas ele vem com uma santa indignação. Irmão, tem hora que nós temos que ter algumas santas indignação, nos indignar com os levantes, com os ataques do inimigo, com as opressões de Satanás. Nós precisamos de nos indignar. E quando você coloca essa indignação no seu coração, você vai para cima, o desânimo não prevalece, você não fica desanimado, mas você avança. E essas sinalizações de Deus para a nossa vida, e Deus nessa manhã quer nos dar lições extraordinárias, para que o medo, para que a ameaça, para que a pressão, que muitas das vezes nos apressiona, caia por terra em nome de Jesus. Então a primeira lição que nós queremos extrair dessa leitura, desse texto que nós falamos: nunca se acovarde diante dos seus inimigos. Nunca se acovarde diante dos seus inimigos. Você precisa de vencer os seus medos, porque quando nós enfrentamos o inimigo, está diante de nós, com emboscada, com uma coisa, com outra, e nós não conseguimos avançar, nos paralisamos, mas nós precisamos de vencer. O medo nós temos que vencer. O versículo 1 que nós lemos, ele diz: faz aliança conosco e nos sujeitaremos a ti. Se fizer aliança, nós vamos nos sujeitar, nós vamos ficar juntos, nós vamos estar com você. Mas nós precisamos de vencer o medo, vencer as ameaças. Não vamos nos acovardar. Quando nós nos acovardamos, nós jogamos a toalha. Eu não aguento mais, eu não consigo mais, não tem mais jeito, eu vou deixar, eu vou abandonar. E quando isso acontece, Satanás vem e faz festa na sua vida. Mas Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tendes ânimo. Porque se nós tivermos ânimo, nós vamos vencer. Não vamos permitir que o medo venha e não vamos ficar sujeitos a essas condições. Não vamos fazer aliança com o mal, irmão. A nossa aliança é com Cristo aqui nessa manhã. É com Ele que está a nossa aliança. É com Ele que está a bênção que nós precisamos. Quando nós ficamos com medo, porque o medo é uma coisa tremenda, o medo nos fragiliza e nos torna vulnerável. O medo nos fragiliza e nos torna vulnerável. Porque o medo faz você ficar vulnerável. Você fica assustado. O medo, você não consegue enxergar, você não consegue ter uma clareza em nada, você fica vulnerável. O medo paralisa e impede o seu agir. Quando você está com medo, o medo é tão grande que você não consegue agir. A resposta está diante de nós. Está a um palmo, está na nossa frente. Mas o medo não faz você agir. Nessa manhã o medo cairá por terra, aleluia, cairá por terra, porque o medo não pode predominar a nossa vida. O medo supermediciona, ou seja, o medo faz o inimigo ficar grande. O medo faz o inimigo se sentir invencível. Aí você diz assim: eu não consigo vencer esse tabagismo. Eu não consigo vencer esse alcoolismo. Eu não consigo vencer essas drogas. Eu não consigo vencer essa barreira que está diante de você. Você faz o negócio ficar gigante. Mas eu quero dizer para você nessa manhã que aquele que está conosco é maior do que aquele que está lá fora. E Ele é poderoso para dar vitória. Porque Ele é poderoso. Ele é grande. O nosso Deus é maior do que qualquer situação. Mas nós ficamos com medo e achamos que o inimigo é invencível. Mas o inimigo pelejou, mas ele não conseguiu. Porque quando Cristo na cruz do Calvário, ele disse: está consumado. Todos os poderes das trevas caiu por terra e a vitória predominou na minha vida e na sua vida. Mas nós, como ser humano, ainda continuamos acreditando nisso. O medo pode se transformar em um fantasma que nos persegue. O medo pode se transformar num fantasma que nos persegue. E somos perseguidos por esse fantasma. E algumas vezes nós acordamos e dizemos: Senhor, será que eu vou vencer? Será que eu vou conseguir? Será que vai dar? Senhor, será?
Oh Deus, será que eu vou avançar? Será? E ele se torna um fantasma. De vez em quando eu acordo e falo: Senhor, será que eu vou conseguir vencer hoje? Mas lá no fundo do meu coração, que também está no fundo do teu coração, o Espírito da verdade, que o mundo não conhece e não pode receber, mas eu e você conhecemos, e ele está sussurrando dentro de você nessa manhã: a vitória é tua, a vitória é tua, a vitória é tua. Esse fantasma que vem de um lado do outro, mas nós vamos avançar e o Senhor vai dar vitória. Não se acovarda, meu querido irmão, diante das adversidades. Não se acovarda. Isso acontece na vida profissional, não é? Você tem que cumprir uma meta na sua empresa, você tem que vender, você tem que fazer. Falta 10 dias, falta 5 dias. Aí os colegas todos já conseguiram e você não conseguiu. Aí você fala assim: eu sou miserável. Todo mundo consegue, mas eu não consigo. Todo mundo avança, mas eu não avanço. Isso é ruim demais. Irmão, esse fantasma cai por terra agora em nome de Jesus. Amém, irmãos? Segunda lição que nós podemos receber desse texto: jamais faça aliança com o mal. Não faça aliança com o mal. Não é a nossa praia. Não queremos fazer. Não vamos negociar aquilo que Deus nos deu. Irmão, Deus te deu algo tão precioso, tão grandioso. Não negocie isso. Não negocie. Não negocie aquilo que o Senhor te deu. O versículo 2 lá do texto diz: e com esta condição farei aliança convosco, que todos vos arranque o olho direito, para a vergonha de todo Israel. Que o inimigo quer negociar conosco para nos envergonhar. Quando nós negociamos com Satanás, ele nos envergonha. As pessoas negociam. Eu contei uma vez, eu sempre conto isso aqui no encontro, né? Quando estou pregando uma palavra no encontro, eu não falei no culto, mas vou falar agora. Conta-se uma história que o cara começou a negociar com o diabo. E o diabo chegou com ele e falou para ele assim: olha, se você fizer o que eu estou querendo, eu vou te projetar isso, projetar isso, projetar isso. E o diabo foi falando para ele. A primeira coisa que o diabo falou para ele assim: ó, eu posso te dar uma mansão para você. Posso te dar uma mansão. Mas não te esqueça que o diabo é o pior dos agiotas. Tudo que ele dá, ele cobra caríssimo, caríssimo e caríssimo. Mas aí começou a negociar e o cara ficou com medo. Não, como é que eu não quero? Não dá, não posso, não tem jeito. Não, tem medo. Mas por que você quer negociar? O que você quer? O que você quer em troca? Porque Satanás, ele pega as coisas bem sutis, assim, coisas bem... O que você quer em troca? Aí ele diz assim: olha, eu vou te dar uma mansão, e a única coisa que eu quero dessa mansão é um lugar na parede da sala para me colocar um prego. Irmão, para quem vai ganhar uma mansão, dá um lugar para colocar. Imagina colocar um prego aqui, nessa parede aqui, não vai ter diferença nenhuma. O que esse prego vai fazer aqui? Um preguinho pequeno, colocar o prego. Satanás quer espaço, mas você não pode negociar aquilo que Deus deu para você. Aquilo que Deus deu para você é muito maior. E aí o cara cedeu. Tá bom, pode colocar o prego. Fez a mansão, o cara mudou para casa, e quando ele estava morando na casa, o inimigo foi lá, pegou o martelo, pegou o preguinho dele, tunga, colocou o prego. O cara ficou vendo o prego, tudo bem, tudo ok. Só que o inimigo foi lá fora e pegou uma carniça, um cachorro podre, uma carne de um animal fichado, fedorento, que você passa no carro na rua e fica com asco. Foi lá e pendurou naquele prego. Moral da história: imagina como ficou o ambiente e o aroma dessa casa, com aquela carniça pendurada num preguinho de nada. E o cara foi requerer: como? Você acabou com a minha casa? O inimigo falou para ele: eu só estou colocando naquilo que é meu. Esse prego é a única coisa que você me deu, e é nesse prego que eu vou colocar. E estragou com a casa dele. Quando nós negociamos com o mal, o prejuízo é imensurável. Mas o nosso negócio não é com o mal, irmão. Nós negociamos com o Senhor. Faça aliança conosco e nós te serviremos. O diabo é o mais cruel dos agiotas. Tudo o que ele dá, ele cobra muito caro. Ele cobra caro demais. Ele deu, mas ele cobra caro demais. Ele quer distribuir, ele quer destruir.
O diabo procura atingir a Deus por meio das nossas fraquezas, induzindo-nos a fazer acordo com o mal. Porque Satanás, ele quer atingir a Deus, mas trabalhando na minha fraqueza, na sua fraqueza, na nossa fraqueza. E nas nossas fraquezas ele quer induzir, ou seja, ele quer levar diante de Deus, fazer com que nós nos sentimos desqualificados diante do Senhor. Áreas em que nós precisamos acreditar e que nós corremos risco. Algumas áreas na nossa vida. Financeiro. Quando muitas das vezes o financeiro está muito ruim, você costuma negociar, irmão. As pessoas negociam por causa do financeiro. Negocia, o financeiro está ruim, tal. Não, vamos fazer um negócio aí, ó, uma coisinha de nada, ninguém vai perceber. Você está negociando algo que Deus não quer. Deus te chamou para algo maior, algo muito grande. Tem gente, irmão, que faz coisas assim extremamente absurdas, não é? Nós como cristãos, nós precisamos de ter uma vida totalmente mudada e diferenciada no mundo do Senhor. Eu estava lendo algo sobre o Google. E lá no Google, quando os funcionários vão se tomar café, e quando eles vão tomar café, eles mesmo, o outro funcionário vai lá trabalhar no caixa para pagar. Então o funcionário vai no caixa, entre eles se reveza ali na hora do café, mas eles chegaram numa conclusão entre os funcionários que deveria fazer o seguinte: não precisar de trabalhar, mas deixar as caixinhas com determinados valores, e o funcionário vai, pega o que tem, vai lá, paga, pega o troco e vai embora. Segundo conta a história, que a partir do momento que a Google fez isso lá na empresa, zerou, o povo ficou fazendo questão, o cara ia lá, pegava o café, pegava o pão, pegava o lanche, ia lá e pagava, ia embora, zerou o negócio. Até anterior, tinha algumas pessoas que saía e não pagava, mas passou a não pagar. Aí passaram a pagar, tal. Esses dias atrás, aqui no Brasil, eu vi uma empresa, um engenheiro, que colocou uma horta orgânica aqui no sul de Minas Gerais, e aí não tem caixa. Ele está trabalhando lá, o cara passou nos jornais, estudos aí. O cara passa para o carro, vai lá e pega o que ele quer, e está o preço da abobrinha, o preço disso, o preço daquilo. O cara vai, pega, coloca dentro do carro, coloca o dinheiro, paga e vai embora. O troço foi tão inusitado que espalhou por todos os lugares aí, nas notícias, da honestidade das pessoas. Queridos irmãos, nós não podemos negociar. E nós corremos risco. E tem pessoa que, por causa da questão financeira, ele faz loucura. Faz loucura, passa o outro para trás, tira vantagem do negócio, e pau, e negocia daqui. São coisas sutis e pequenas, mas te fragiliza e rouba a bênção do Senhor da tua vida. Deus quer fazer coisa poderosa e grandiosa sobre as nossas vidas. E eu fico pensando que nós hoje, como cristãos, muitas das vezes, você tem que ficar pensando, olhando, tal. Se você deixa o negócio no lugar, não é? Você, quando volta, não sabe se está tudo lá, se não está. Mas nós, como sal da terra, como servo do Senhor, não podemos negociar em nada. Então, há áreas que nós corremos risco financeiro, familiar. Corremos risco na área familiar. Desintegramos a nossa família. E quando nós pensamos que não, a casa cai, irmão. Cai. Nós estamos vivendo numa época, nós precisamos de... nós temos um curso aqui na igreja que é chamado Casais Radicais. Precisamos de voltar. Eu tenho vivido nesses dias tantos problemas na vida familiar de muitas pessoas. Casamentos pendurados, no risco, vivendo situações. E o diabo quer desintegrar as famílias. Corremos risco. Corremos risco no trabalho. Corremos risco na sexualidade, na vida sexual. Pessoas que não se contêm, não é? Hoje, eu estava ouvindo o pastor Aloysio pregar, e ele falando assim, que lá na igreja dele tem uma moça lá, uma profissional liberal, que terminava o culto e pegava o namorado dela e ia para um motel. Daí ela dizia assim: pastor, tem que celebrar o amor, celebrar a vida, celebrar. O pastor falou: minha filha, você pode celebrar, mas desde que você case, pô. Desde que você faça o negócio, chegar no lugar. Não viver assim, mas as pessoas não querem. E aí o inimigo coloca na mente das pessoas, dizendo: isso não é nada,
Para quê? Para que se preocupar? Mas nessas áreas da nossa vida, nós nos tornamos frágeis e Satanás quer nos destruir. Mas o Senhor está aqui nessa manhã para nos dar vitória, irmão. Para nos ajudar a vencer e avançar. Áreas que não podemos negociar. Você não pode negociar a sua dignidade, a sua integridade. São verdades, são princípios que estão estabelecidos no nosso coração. Não negocie o seu caráter. Negociar o caráter, negociar a sua dignidade diante do Senhor. Não vamos negociar. Não, aquele irmão é um irmão de caráter, irmão. Se ele fala, amém. A Bíblia diz que o nosso falar tem que ser sim, sim, não, não. E o que passar disso de mal procede. Irmão, eu posso, não posso. Dá, não dá. Vamos, não vamos. Isso é dignidade. É ser digno diante do Senhor. E nós precisamos de trabalhar em cima disso. E esses princípios, ou seja, essa integridade. Ser pessoa íntegra, integridade. E todas as pessoas que têm dignidade e integridade são pessoas confiáveis. As pessoas confiam tudo na mão dele. Confia a casa na mão dele. O Potifar confiou na mão de José. Aquela cara íntegro, tinha integridade, tinha caráter. Confia, entrega, está lá, é seu, vai. E você está tranquilo, e você sabe que tem. Mas hoje, irmão, Satanás quer fragilizar esse tipo de coisa. E você não sabe. Você conversa com o camarada de manhã, de tarde, já não sabe mais como é que ele está sentindo, o que ele está pensando. Mas nós precisamos de trabalhar nesses princípios, nessas verdades, que precisa de estar estabelecida dentro de mim e dentro de você, para que o nome do Senhor seja glorificado. Para que o Senhor seja exaltado. Não vamos negociar, mas vamos permanecer firmes. Terceira lição: jamais aceite uma proposta sem antes consultar o Senhor. Grava isso no seu coração. Nunca aceite uma proposta sem antes você consultar o Senhor. Peça a Deus sinais e direção. As pessoas recebem uma proposta e um dia desse eu falei que nós não vivemos por proposta, irmão, mas nós vivemos por propósito. O propósito é muito maior do que a proposta. Porque muitas das vezes ficamos presos na proposta, mas nós vivemos por propósito. E nunca aceite uma proposta sem antes consultar a Deus. Peça ao Senhor uma direção. Pedir a Deus: Senhor, eu estou recebendo essa proposta aqui agora. Eu estava vendo um pastor ontem, estava lendo sobre ele, e ele diz assim, ó: antes do cara casar, ele já sabe que tem sinais de divórcio que vai acontecer no casamento dele. Porque quando o cara está tendo um relacionamento, namoro, vivendo ali, o conhecendo, ele já está vendo a pedreira, e é pedra, é faca, é paulada, é grito, é palavra, é palavrão. Cara, se tudo isso está acontecendo antes do cara casar, depois que você casou, nego velho, segura, porque o pau vai quebrar. Mas nessa manhã nós vamos quebrar isso tudo aqui em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmão? Amém. Temos que avançar, mas são sinais. Ou seja, você precisa de pedir a direção, sinais. Eles pediram um sinal. O texto diz lá no versículo 3: dá-nos 7 dias, se não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Se ninguém nos livrar, nós vamos entregar. Mas se o Senhor nos livrar, amém, vamos sair fora disso, e o Senhor vai dar vitória. Mas tem coisas que precisamos de ensinar. E Gideão pediu. O Senhor falou para Gideão que ele ia desbancar os medianitas, os filhos do Oriente e os amalequitas. Era 135 mil soldados. E o Senhor chamou no começo, deu uma situação adversa, porque ele tinha pouca gente e ele não sabia como fazer, mas o Senhor falou: você vai fazer, vai estar. No final o Senhor resumiu tudo isso, que já é conhecido dos irmãos aqui, já falei algumas vezes, mas ele pediu um sinal. Qual foi o sinal dele? Ele disse assim: Senhor, hoje, irmão, naquela época nem orvalho caía, era uma época dura, seca, sequidão, não tinha orvalho, não tinha nada. E o Gideão foi lá, pegou um velinho de lã, um velo, um punhado de lã, e colocou lá fora, e ele disse assim: Senhor, que toda a terra amanheça seca e o meu velo molhado.
Isso é um sinal para mim saber que o Senhor está comigo. A terra amanheça seca e o velo molhado. Tá bom. Ele foi dormir. Quando ele acordou no outro dia, ele foi lá. A terra estava seca, seca. Mas o velo dele, quando ele pegou, quase que encheu um copo. Estava o velo molhado. Aí ele disse assim: Senhor, ó, não é abusar. Não é abusar. Mas para mim saber realmente que o negócio é. Então vamos fazer o contrário. A terra inteira vai amanhecer molhada e o meu velo seco. Tá bom, Senhor? Eu vejo Jeová pela fé. Falar para o Miguel, Arcanjo Miguel, cara, pega um guarda-chuva, vai lá embaixo. Bota o guarda-chuva em cima do velo desse rapaz. Porque eu vou molhar a terra, mas o velo dele vai ficar seco, seco. E quando amanhecer o dia, o cara sai pisando até no barro. E quando chega lá, o velo dele estava sequíssimo. Que era um sinal de que Deus estava dizendo para ele: cara, vai. Porque eu vou te dar a vitória. E sabe o que Deus está dizendo para você nessa manhã? Eu estou falando no teu coração. Você recebeu a proposta, mas eu estou te dando um sinal. E o Senhor está dizendo: vai, entra, coloca a tua mão, porque aonde você chegar, o meu nome vai ser glorificado. Mas Gideão saiu dali alegre. Mas Gideão era meio mole. 3, aí ele disse: Senhor, eu sei que vai dar tudo certo, eu sei que eu vou ganhar. Só tem 300, ele tinha 32 mil soldados, e agora só estava com 300, eu só tenho 300, mas eu vou ganhar. O velo estava seco, o velo estava molhado, eu vou ganhar. Chamou um rapaz, servo dele, por nome de Purá. Purá, pegar. Eu ainda estou sentindo assim um negócio, o Gideão falando, eu estou sentindo uma coisa aqui. Eu sei que a vitória. Eu confesso aos irmãos aqui nessa manhã, vou fazer uma confissão aqui agora. Eu estou sentindo um negócio aqui, mas eu sei que uma abundante chuva virá nesse lugar. As nuvens de Deus vai fazer chover forte nesse lugar. E nós ainda vamos casar. Dia 29 vamos casar um jovem aqui. Nós ainda vamos casar rapazes e moças. Vamos apresentar filhos. E vamos casar filhos dos filhos deles. E vamos ver bisnetos aqui nesse lugar. Porque essa obra vai transcender. Essa obra não começa e daqui a pouco para. Não começa e daqui a pouco para. Deus vai fazer chover nesse lugar. Gideão vai com Purá. E o Purá junto com ele, está andando bem devagarzinho. E quando ele chega, lá está o arsenal dos medianitas, dos amalequitas e dos filhos do Oriente. 135 mil soldados, todos em cabanas e tal. E eles tinham que ir devagar, porque se eles fizessem um barulho ali, os caras via. E aí o Purá junto com ele. E a tradução de Purá quer dizer camuflar. O Purá estava ali para camuflar, para que ninguém o visse. Aí quando chega, os dois soldados estavam falando assim, ó: eu tive um sonho. Aí o cara: você sonhou? O que você sonhou? Rapaz, eu sonhei que um bolo de cevada, entrava aqui dentro do arraial e passava nas cabanas, e era cabana caindo para lá, caindo para cá, e foi uma loucura. Ou bolinho terrível, foi aquele bolinho de cevada. O que será que é isso? Irmão, até o ímpio interpreta o negócio, quando Deus tem clareza no negócio, porque os caras eram ímpios. O outro cara falou assim: eu sei o que é. Aí diz: o que é? A espada de Gideão, que vai entrar aqui nesse arraial e vai ser uma loucura. Aí o Gideão lá do outro lado, o Senhor falou para ele: rapaz, eu já moei o velo, eu já sequei o velo, agora você precisava de ouvir mais isso. Até quando você vai ficar nessa consulta? Entenda os sinais. E o Senhor deu vitória. Não faça, ou antes de consultar o Senhor, nada.
E ele consultou e Deus deu a vitória. E a vitória dele foi poderosa, tremenda. E essa vitória que Deus quer dar para mim e para você aqui nessa manhã. O segredo do sucesso na vida não é, ou seja, o segredo do sucesso na vida é não sair do centro da vontade de Deus. O segredo do sucesso na vida é não sair do centro da vontade de Deus. Irmão, não saia do centro da vontade de Deus. Porque muitas das vezes nós tomamos posições e saímos do centro da vontade de Deus. E quando você sai do centro da vontade de Deus, a coisa pode dar errado. Nem tudo aparentemente é bom ou vem do coração de Deus. Tem coisa que você acha que é excepcional, mas nem tudo que é bom do jeito que você está pensando vem do coração de Deus. Nem tudo, irmão. Tem coisas boas que Deus dá, mas nem tudo que é bom vem do coração de Deus. Provérbio 14, 12. Provérbio 14, 12 diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele dá em caminho da morte. Há caminho que parece direito, mas ao final desse caminho, ele é caminho de morte. Parece direito, nossa, que coisa show, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa excepcional. Eu tenho uma tia que conheceu um rapaz quando era solteira, e ela era evangélica e ele não evangélico, e aí, como ele não era evangélico e ela é evangélica, deu um julgo desigual, mas ele veio para a igreja, aceitou Jesus, não é? Se batizou ali e tal, e a família falava para ela, não, esse cara vai, não, e ela ficou assim, seduzida por aquele amor, casou, e foi para a lua de mel, e ele nunca mais voltou para a vida da igreja. 28 anos se passaram. Foi muita prova, irmão. Nem tudo que parece que é bom vem do coração de Deus. Há caminho que parece perfeito e tremendo, mas no final dele tem uma morte. E ela dizia para mim, Osmar, quantas dificuldades. E ela morreu, já passou para o Senhor, uma mulher firme, crente, fiel ao Senhor, foi embora para a eternidade com uma orelha, porque a outra orelha o cara comeu. Um dia brigando com ela, batendo nela, mordeu, arrancou a orelha, mastigou, engoliu. O cara era endemoniado. Algumas vezes ela dizia para mim, sobrinho, eu levantava a mão e ele caía endemoniado, mas ela falou, mas eu sabia que estava uma situação, porque não tinha ouvido. Irmão, nem tudo que parece bom é do coração de Deus. Você tem que analisar, perceber. Pastor, eu recebi uma oferta poderosa. Será que é do coração de Deus? Pastor, olha, o emprego que eu tenho agora, eu vou ganhar 10 mil reais. Mas você não pode congregar, você não pode ir na célula, você não pode vir no culto, você não pode estar na comunhão, você não pode participar de nada. Isso é bom ou ruim? Pode ser bom financeiramente para você, mas pode ser ruim espiritualmente, porque pode te matar. E quando você perceber que não, a sua vida espiritual já foi embora. Mas o Senhor quer renovar nessa manhã. Quantos podem dizer amém? Esteja atento aos sinais de Deus. Quando nós estamos atentos aos sinais de Deus, nós precisamos de ouvir a voz do Espírito. E quando nós ouvimos a voz do Espírito, as coisas chegam no lugar. Então o Espírito de Deus, o versículo 6, então o Espírito de Deus se apossou de Saul e acendeu-se de sobremodo a sua ira. Ele ouviu a voz do Espírito. E quando ele ouviu a voz do Espírito, ele entendeu que algo poderia acontecer. O segredo de todo o livramento é entender e obedecer os sinais de Deus para a nossa vida. O segredo de todos os livramentos é entender os sinais de Deus e obedecer Ele. Senhor, o Senhor está mandando eu fazer isso, eu vou fazer. Quando o Senhor falou para Pedro, lança a rede. Ele disse, Senhor, eu pesquei a noite inteira em águas profundas, no profundo do mar, não pegamos nada, agora nesse raso aqui não tem nem sardinha. Mas o Senhor falou, lança! Aí ele disse, segundo a tua palavra, eu vou lançar a rede. E lançou a rede. Tem um pastor espanhol, argentino, chamado Dan Gebel, ele disse assim, que quando aquela rede foi lançada, houve um comando no mar. E o comando do mar era o seguinte, peixes,
vai tudo para aquela rede. Porque os peixes morrem, em outras redes não tem nada a ver. Mas diz, mas morra na rede na rede que vai valer a pena. Morra numa rede que a vida inteira vai ser falado de vocês. E 150 grandes peixes, 153 grandes peixes, recebeu o comando no mar e quando Pedro foi puxar a rede, não conseguia. O barquinho dele ficou até meio assim, ó, à deriva. Ele teve que gritar para os outros: ei, venha socorrer. Irmão, quando Deus te abençoar, Ele vai abençoar a sua casa, a sua família, aqueles que estão ao seu lado, aqueles que estiverem em volta de você, receberão o favor do Senhor que Deus colocou na sua vida. Obedeça. Quando nós obedecemos o sinal de Deus, Deus sinaliza através das pessoas, das circunstâncias. Quando nós corremos perigo, Deus sinaliza através das pessoas e das circunstâncias quando nós corremos perigo. Mas tem pessoa que, se uma pessoa falar para ele: rapaz, você está correndo perigo, cuidado, hein? Sabe o que acontece? Fico com raiva da pessoa. Esse cara não quer meu bem. Esse cara quer ver eu pelas costas. Esse cara quer ver o grilo cantando dentro de mim e tal. As pessoas, não é? Deus sinaliza através de pessoas, através de circunstância, de coisa que acontece no dia a dia. E essas circunstâncias que acontecem, e nós temos que olhar, porque nós podemos estar correndo perigo. E esse perigo pode trazer dificuldade. Pedro escreve, 1 de Pedro 5:8, Pedro diz assim: sede sóbrio e vigilantes. O diabo, o vosso adversário, anda ao redor, ou anda ao derredor, como um leão, procurando a quem possa devorar. Satanás levanta, quando você levanta, Satanás diz: eu vou devorar ele, eu vou devorar ela. Mas ele não pode chegar onde você está, porque você está debaixo do sangue do Cordeiro. Há uma proteção total e real. Não saia de debaixo dessa proteção, porque se você sair de debaixo dessa proteção, as coisas podem ficar muito ruins. Mas o Senhor quer dar vitória. Já estou terminando. Quinta lição: jamais perca a esperança. Irmão, não perca a sua esperança. Nutra a sua alma com entusiasmo, com otimismo e com fé. Eu vou conseguir, eu vou chegar lá, Deus vai me dar vitória, a porta é minha, eu chegarei lá. Nutra a sua alma com otimismo e com fé. Nutra, faça com que o Senhor possa, todos os obstáculos caia por terra, mas acredite que o Senhor pode te dar, que o Senhor pode fazer, e esse otimismo fará você receber. Quando eu era pastor em São José dos Campos, um irmão recebeu uma palavra de Deus. E o irmão estava desempregado. A mulher dele tinha ganhado um bebezinho, ficou grávida, veio gêmeos, tinha 3 bebês. E ele desempregado, sem dinheiro para comprar leite, fralda, nada. E o negócio pegou. E a família já falando mal dele, cunhado, tio e tal. E pegou legal. E ele estava no culto. E o Senhor falou para ele assim: ó, eu tenho uma porta para você. Eu vou te empregar. Eu vou te dar uma bênção. E ele recebeu aquela palavra e ele nutriu a alma dele com otimismo e com fé. E lá em São José dos Campos, é uma cidade, eu morei 11 anos lá. São José dos Campos é uma cidade que, até então, quando eu morava, tinha 720 indústria pesada. Lá tem muitas indústrias. Lá tem a Embraer, a Monsanto, a General Motors. Lá tem a inteligência da aeronáutica, o ITA, o CTA, e lá Johnson e Kodak, não sei o que lá, fábricas e fábricas, e os caras são vaidosos nas fábricas lá. E até então, na época, tinha 4 fábricas que todo mundo queria trabalhar: na Johnson, na General Motors, na Embraer e na Monsanto. Os caras que trabalhavam lá tinham bom salário. E aí a irmã falou para ele assim na igreja: Deus manda te dizer que tem uma porta de trabalho para você amanhã na General Motors do Brasil. E ele recebeu, foi embora. Chegou em casa, falou para a mulher dele: esposa, estou empregado. Para uma mulher, um marido desempregado com 3 bebês, ouvi que está empregado, foi um Pentecoste. Ela ficou alegre: ah, que bom e tal, mas como é que foi? Daí ele falou assim: a irmã lá na igreja,
Aí ela foi desanimando. A irmã lá da igreja falou para mim que amanhã tem uma porta de emprego para mim na General Motors. Aí a mulher incrédulazinha falou: irmão, essas coisas só dá certo para quem nutre a sua alma com otimismo, entusiasmo e com fé. O que eu estou falando aqui nessa manhã, se não houver entusiasmo e fé no seu coração, irmão, bateu e foi embora. Mas se tiver entusiasmo e fé no seu coração, você vai sair daqui dizendo: olha, Deus falou através do pastor nessa manhã, e a vitória é minha em nome de Jesus. Assim, a General Motors está, a rodovia Dutra que liga São Paulo-Rio, está bem no meio de São José. Aí ele pega o ônibus e vai na Dutra, chega lá na porta, tinha um cartel, assim, uma placa, quase do tamanho dessa que está aqui fora, nossa, ó, não há vagas. E aí pegou, não há vagas. Ele chegou na portaria da fábrica, os porteiros guardam ali. Ele disse assim, o cara falou: pois não, senhor, o que o senhor está querendo aqui? Porque os caras lá têm medo de greve, o sindicalista faz um fervo lá, né? Qual é a questão? O que o senhor está querendo aí? Aí ele falou assim: eu sou crente. Cara, eu gosto disso, cara, né? O cara falou assim: eu sou crente. Aí o cara, e daí? E Deus falou comigo ontem que tem uma vaga de emprego para mim aqui nessa fábrica. Os guardas olham um para o outro e assim, ó, mais um doido aqui na porta da fábrica. Só que o guarda não conhece Bíblia. Mas crente que conhece Bíblia sabe que Paulo diz: para o mundo parece loucura, mas para nós que cremos é o poder de Deus para a nossa vida. Revelação. E ele fica na porta lá, fica lá. Deu a primeira hora, a segunda hora, aí saiu um cara lá, foi para a rua, voltou, já era quase 11 horas. O cara entrou, aí perguntou para os guardas assim: e esse cara, o que ele está fazendo aí? Eu passei, estava aí, voltei, estava aí, aí. Aí o guarda falou para ele assim: ele é o crente, diz que Deus tem um emprego para ele aqui na fábrica e tal. Aí o cara, e o irmão lá. Foi dando meio-dia, lá na General Motors tem um restaurante top, e é batizado como O Mineirão. Comida de mineiro é boa demais. Mineirado é fera fazer comida. E lá tem muito mineiro naquela região. Então é O Mineirão. Aí, aquele cheiro agradável, o povo almoçando, saindo, tudo e tal. E lá, daqui a pouco chega um cara lá na portaria e pro guarda. O guarda pegou um papelzinho e falou: moço, por favor, vem aqui. Aí ele veio, falou para ele assim: ó, o senhor recebeu uma autorização para o senhor entrar lá no restaurante, almoçar, coma, e depois que o senhor comer e almoçar, suma da porta da fábrica, desapareça daqui. Bom, pegou, foi lá. Que restaurantão assim, comeu muito, irmão, porque crente é uma maravilha. Crente não bebe, não fuma, mas come, que dá gosto. Você vai nessas células e está tudo redondinho o povo, gente, aleluia, e come. Eu estava vindo agora trazendo a irmã falando para mim: pastor, eu estou vendendo bolo, eu já fiquei com vontade de comer o bolo dentro do carro. Porque crente gosta de comida, irmão. Aí o cara entra lá dentro e comeu, encheu bem, tal, ok, saiu, voltou para a portaria. E ele voltou assim: Senhor, se com a barriga vazia eu fiquei até 1h da tarde, com a barriga cheia eu fico a tarde inteira, a noite inteira. Eu só saio daqui depois que cumprir a palavra que eu ouvi. Nutra sua alma com otimismo e com fé. Porque se nós falarmos a palavra e você tiver otimismo e fé no seu coração e acreditar, vai acontecer um milagre. E ele ficou lá. Os caras: você não vai embora? Lá. Deu 1h da tarde lá. Já estava tarde já. Aí tocou lá. Na portaria. Então, aquele rapaz está aí ainda? Tá. Manda ele entrar aqui. Cara, começa a desenrolar o negócio, velho. Aí o irmão entra. Chega lá no RH. O cabeção do RH estava invocado. O cara olhava nele e fazia assim:
Porque o diabo fica doido, irmão, mas ele sabe que a bênção é nossa, que a vitória é nossa. E se Deus falou, a vitória é nossa. Aí o cara olhava para ele e falava assim, ó, eu não sei por que eu estou fazendo isso. Mas o irmão ligado, o irmão, o senhor não sabe, mas eu sei. Tá de brincadeira, rapaz. O cara, eu não sei. Eu disse, o senhor não sabe, mas eu sei que Deus falou comigo ontem, que hoje ia acontecer, e eu sei que vai acontecer. E aí o cara olhou para ele e disse assim, ó, eu tenho aqui os currículos, é abaixar, mandar o telegrama, e amanhã eu tenho o profissional que eu precisar aqui na porta para trabalhar, mas eu não sei porque eu estou fazendo. Aí ele disse, mas eu sei, porque o Deus que eu sirvo é maior do que o Corinthians, é maior do que a General Motor, é maior do que a AIDS, é maior do que o câncer, é maior do que a cocaína, é maior do que o divórcio. O Deus que nós servimos é poderoso. E o cara pega um negócio e diz assim, então se o senhor cumprir o que está pedindo aqui, o emprego é teu. E lá estava escrito assim, ó, precisa de um ferramenteiro. E que o nobre era? Ferramenteiro. Porque o correio pode esquecer o CEP da tua casa e da tua rua, mas Deus não esquece de você aqui nessa manhã. A sua família pode te abandonar e deixar, ainda que a mãe que amamenta esqueça do filho que amamentou, mas Deus não esquecerá de você, e Ele está aqui nessa manhã para te dar aquilo que você precisa. E se você crer, levante essa mão para cima e aplauda ao Senhor, porque Deus quer te dar vitória. E aí, irmão, ele preenche e vai lá fazer o teste. E quando ele chega na aula para fazer o teste, o cara olhou para ele e falou assim, eu não acredito, cara, você? Porque o chefe do lugar, quando os jovens ainda fizeram o Senai junto, estudaram junto, ele disse, cara, eu não preciso de teste, deixa o documento. E o irmão saiu empregado de lá para a glória do Senhor. É esse Deus que está conosco aqui no bairro Rincão nessa manhã. É esse Deus que te despertou nessa manhã e te trouxe para cá. É esse Deus que te trouxe para cá, dizendo para você, nutra a sua alma está sob ameaça, você está passando por situações, mas o Senhor está dizendo, nutra a sua alma com otimismo, acredite no Senhor, amanhã quando o sol se esquentar, você será socorrido. O Senhor está dizendo, o nosso socorro está aqui. O salmista diz, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Quem é o meu socorro? É Jesus. Quem é o meu socorro? É Jesus. Como é que eu vou vencer? Ele está comigo. Como é que eu vou sair dessa? Ele está comigo. Ele é o meu socorro e o seu socorro nesta manhã. Aleluia. A esperança, ela é a capacidade, não é, de fazer você enxergar saídas. Tem dia que você levanta. O Theo ligou para mim esse dia e falou, pastor, tem uma saída. Cara, foi muito poderoso aquele telefonema. Pois eu te conto. Porque tem hora que você não consegue enxergar a saída, mas a esperança é a capacidade de fazer nós enxergar a saída. Quando tudo parece sombrio, quando tudo parece que não tem como ver, o Senhor faz você ver além. Enquanto o moço do Eliseu via um soldado em volta da casa, o Eliseu via anjo em volta dos soldados. Abriu os olhos dele para ele ver, e ele disse, maior é aquele que está conosco do que aquele que está lá fora. Está sombrio, mas o Senhor tem dado a vitória para nós. O otimismo é a força interior que nos faz confiantes e determinados e persistentes. E nós não se abalamos jamais, porque nós estamos nutrindo a nossa alma. E se a nossa alma estiver nutrida, irmão, nós vamos para cima. O Senhor vai dar vitória, custe que custar. Nós estamos crendo nele. Então o otimismo é a força interior que nos faz confiantes e determinados, persistentes. Se tem uma coisa que não sai de mim, é uma palavra chamada perseverança. 32 anos servindo o Senhor, e vou morrer servindo o Senhor. Quantas provas, quantas dificuldades nesses 32 anos eu já passei, irmãos. Você não tem ideia, mas até aqui me ajudou o Senhor.
O que eu estou querendo dizer para você? Não desista, não pare, não largue, vá, persevera, o Senhor vai te dar vitória. A fé nos capacita a suportar o insuportável, a ver o invisível e a vencer o invencível. A fé nos capacita a suportar o insuportável. Pastor, eu não estou conseguindo suportar mais. Mas a fé vai fazer você suportar. A fé vai fazer você ver o invisível. Pastor, ninguém está vendo, mas eu estou vendo. O profeta colocou a cabeça debaixo do joelho, depois de 3 anos e 6 meses, e falou para o moço: olha para o lado do mar. Ele olhou, e ele orou: Senhor, manda chuva aqui agora. Aí virou para o rapaz: você está vendo alguma coisa? Não, senhor, não estou vendo nada. Voltou de novo, 5ª vez, 6ª vez. Tudo isso fala de perseverança, irmão. Não desista, persevera. Fica firme. Fica firme. Porque quanto mais firme você tiver, mais o Senhor vai te dar a vitória. E na 7ª vez o rapaz falou para ele assim: meu senhor, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Do tamanho de uma mão. Você imagina uma nuvem do tamanho de uma mão de um homem para 3 anos e 6 meses que não chovia. Ele disse assim: vá e avisa o rei, porque eu já ouço o barulho de uma abundante chuva que virá. E o rei aparelhou os seus cavalos e colocou sobre a carruagem. Antes do rei Acabe chegar no palácio, a chuva chegou junto com ele, porque nós conseguimos ver o invisível. Suportamos aquilo que achamos que não conseguíamos, é insuportável. Vermos o invisível vencer o invencível, porque o Senhor nos fez vencedor. E se Ele nos fez vencedor, é isso que Ele quer para mim, Ele quer para você. Ele quer renovar algo na sua vida nesta manhã. Ele quer renovar. Renove o reino de Deus em sua vida. Restaura o seu altar diante do Senhor. E disse Samuel ao povo: vinde, vamos a Gilgal, e ali renovaremos o reino perante o Senhor e oferecemos a Ele ofertas poderosas. Precisamos viver sempre em lua de mel com Deus, sentindo a alegria do primeiro amor. Oh, alegria do primeiro amor. Eu tenho dia que eu fico pensando: meu Deus, quando eu me converti, eu queria ler a Bíblia toda num dia. Ou queria cantar os 525 do Inário da harpa cristã num dia. Não tinha barreira, não tinha obstáculo, não tinha nada. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu ainda continuo desse mesmo jeito. A minha esposa teve que sair agora. Eu percebi ali que devo levar minha filha para o médico, correndo, tal, dificuldade de lá para cá. Mas eu quero dizer para os irmãos que o primeiro amor ainda está no meu coração, porque eu sei naquele em que eu tenho crido. As pessoas perdem o amor por coisas triviais, por coisas banais, por coisas frívolas que não têm valor, corriqueira. Irmão, eu não quero mais, não quero nada com Jesus. As pessoas não são o que eu penso que são, as pessoas são falsas, são verdadeiras. Irmão, as pessoas podem nos decepcionar, mas Jesus nunca vai te decepcionar, nunca vai. O primeiro amor. Precisamos priorizar o reino e amar a nossa igreja, exercer o nosso ministério, pregar o evangelho. Precisamos restaurar o altar da nossa vida, vivermos uma vida de consagração e de oração e de busca ao Senhor. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão acrescer. Aquilo que começou com uma ameaça para Israel terminou num livramento e numa celebração. Aquilo que pode ser uma ameaça para a tua vida,
acabará em livramento e em celebração nesta manhã. Eu gostaria que vocês ficassem em pés. Aquilo que começou com ameaça terminou num livramento. O Senhor quer suprir. Assim também acontece conosco, quando entendemos e obedecemos os sinais para a nossa vida. Quando nós entendemos isso, aí nós dizemos: muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livrará. Eu quero orar com você. Nós podemos cantar uma canção com o grupo aí? Vamos lá? Eu quero orar com você. Eu quero que você, nesta manhã, que Deus falou no teu coração, que Deus falou comigo, que Deus trouxe vida, essa pressão da alma, essa dificuldade da alma, a pressão da vida, a alma fica ameaçada, mas o Senhor é aquele que tem a resposta que nós precisamos. Eu quero orar.